Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da série Pílulas de Princípios Penais, em comemoração ao lançamento do livro Princípios Penais no Estado Democrático de Direito, pela editora Tirant Loblanche. Esse é o episódio 9 e o tema é Princípio da Proporcionalidade. Como disse sobre a igualdade, o princípio da proporcionalidade também não é exclusivo do direito penal. Há quem diga, aliás, que foi por aqui consolidado antes no direito administrativo, como um instrumento de contraposição aos excessos de poder de polícia da administração. Ou seja, que o Estado, quando realiza seus objetivos, deve fazê-lo com o menor gravame possível aos indivíduos. Podemos identificar dois atributos da proporcionalidade. A ideia do proporcional, do razoável como imanente ao conceito de justiça. Proporcional é o que distancia justo e razoável do arbitrário e excessivo. Segundo, como já vimos que toda pena além do necessário é injusta por sua própria natureza, a proporcionalidade também insta ao conceito de necessidade. A exigência do meio menos gravoso para a intervenção do Estado se constitui um limite ao poder punitivo. No âmbito do direito penal, portanto, a proporcionalidade vai se apresentar com dois vetores claros: a ideia de igualdade, distante do arbítrio, e a proibição do excesso. No livro, defendo que devemos nos afastar também da ideia de proporcionalidade pró societatis, como se buscou por muito tempo, por exemplo, e ainda hoje, justificar provas ilícitas ou qualquer abuso de direito na persecução de um crime tido como grave. Algo como rifar o direito individual em razão de um suposto direito da coletividade. Não é possível abrir mão de direitos fundamentais concretos em contraposição a um abstrato desejo de segurança. Como os demais princípios penais, portanto, a proporcionalidade tem uma função limitadora do poder punitivo, o que significa dizer que não pode ser empregada no sentido inverso, ou seja, para tornar crimes e penas mais severos ou processos com menos garantia. Não há como se aplicar na esfera penal, sobretudo em face dos limites da legalidade, por exemplo, o postulado da proteção deficiente, que pode servir, quando muito, a uma indicação do legislador. A proporcionalidade se apresenta em três dimensões: pertinência ou adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Em relação à pertinência ou adequação, a regra deve ser: o que não é idôneo à tutela do bem não se presta à sua proteção. Caso típico da criminalização do aborto, em que a tutela mais vulnera que defende, enfim, a vida, bem jurídico objeto da norma. Quanto à necessidade, deve-se utilizar a criminalização na impossibilidade de outro meio menos gravoso, até pela ideia de subsidiariedade. Enfim, proporcionalidade em sentido estrito impõe não distinguir coisas iguais, por exemplo, estupro no Código Penal e o mesmo crime no Código Militar, com penas bem distintas, ou igualar condutas diferentes com a mesma pena. Um exemplo é o crime hediondo de falsificação de remédio, a que se equiparou a venda de cosméticos sem autorização regulamentar, ambos com pena mínima de 10 anos de reclusão. A desproporção é tão flagrante que a jurisprudência tem acolhido a utilização da pena do tráfico de drogas, que é bem inferior para o caso dos cosméticos. Mas eu chamo a atenção para outra desproporção importante, que tem passado batido nas doutrinas e principalmente na jurisprudência: a desproporção na utilização da circunstância da reincidência. Em certas situações, a reincidência provoca na nova pena uma sanção muito maior do que aquela que o réu recebeu pela prática do primeiro crime, quando, por exemplo, é o caso de ser condenado apenas de multa ou mesmo restritivas de direito. Não deixa de ser uma desproporção. Como a aplicação, por exemplo, da reincidência como agravante por condenação em crime que nem comina pena privativa de liberdade, como é o caso do porte de droga para uso pessoal. No caso do tráfico de drogas, a reincidência passou a ter uma função tão relevante que, se aplicada tal como se prevê a lei, instaura, sem meias palavras, um verdadeiro direito penal do autor. É que a reincidência, ademais de ser circunstância agravante, nesse tipo constou como uma das circunstâncias que impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Nos casos em que o agente não tem vínculos com organizações criminosas ou a questionável dedicação a atividades criminosas, a reincidência pode representar por si só a vedação ao privilégio e, com isso, a perda de um redutor de até 2/3 da pena.
Quando apenas a reincidência interfere nessa aplicação, é o caso de fazer com que uma pena de 60 meses, por exemplo, uma pena mínima de 5 anos, seja composta basicamente por 40 meses provenientes da reincidência. O agente é punido muito mais pelo que é do que pelo que fez, mais pelo seu passado do que pelo presente. Típica invasão pela desproporção do direito penal do autor. Como se vê, seja na seleção dos crimes, seja especialmente na indicação das penas, o desprezo pela proporcionalidade pode colocar em risco toda a estrutura limitativa que a herança iluminista e a adoção do Estado democrático de direito representaram para o direito penal, portanto, de máxima relevância. Nos próximos episódios, vamos falar então sobre as balizas da pena, por intermédio dos princípios da humanidade e da individualização da pena. Inscreva-se no canal e habilite as notificações para estar informado dos novos vídeos que vão ao ar logo no começo de janeiro. Que todos gozem as festas de fim de ano com cuidado e se mantenham seguros para quando, espero muito em breve, chegar a vacinação. Um abraço a todos e feliz 2021.